Saudações, amigos do canal Culturalog. Tô aqui de novo, faz um tempinho já. Inclusive, durante esse tempo, eu vinha pensando sobre o que será, que eu faço um novo vídeo. Eu continuo, por sinal, postando quase que diariamente as coisas que eu leio, assisto, mas principalmente ouço no meu Instagram, Culturalog, ok? Vocês podem ir lá dar uma visitada se vocês quiserem, se manter atualizados, porque aqui a gente pode ter períodos em que eu não faço tantos vídeos assim, porque alguns vídeos têm um período de gestação mais longo. Eu tô assim com algumas ideias na cabeça, mas elas demoram um tempo, eu preciso revisitar livros, preciso ler alguns livros, começar outros livros. Então é uma coisa assim que não é tão simples, ok? Para mandar um conteúdo, espero que de qualidade para vocês, tá certo? A ideia para esse vídeo, na verdade, ia ocorrer de qualquer maneira esse vídeo. Por quê? Para comemorar 50 anos desse descasso aqui. Songs of Love and Hate, lançado em 71, ano de lançamento desse disco, desse moço aqui, do Leonard Cohen. Então eu sabia que invariavelmente em algum ponto desse ano ia rolar. Mas eu até falei em algum dos vídeos, eu assino a revista Uncut, e foi justamente a capa dessa nova revista, esses 50 anos do disco. Então eu pensei, é agora. Se eles estão fazendo agora, apesar do disco não estar fazendo aniversário esse mês, nem no próximo, vou fazer também. Por que não? Esperou 50 anos, gente. O que é um mês ou outro? Vamos lá. Quem é esse cara, Leonard Cohen? Ele nasceu em 1934, no Canadá. Inicialmente, ele não pensava em ser um cantor ou um instrumentista, ou o que quer que seja. Ele não esperava estar envolvido no mundo da música. Ele sabia tocar violão, ele tinha tido aula, se eu não me engano, com um violonista espanhol. É por isso que o violão dele tem um gostinho outro, As batidas no violão dele é uma coisa meio percussiva. A gente vai falar sobre isso depois, mas enfim. As bases dele são, musicalmente falando, bem populares. Assim, ele não tem uma formação clássica de música, ele não sabia teoria musical. O que ele de fato sabia era escrever bem. Então, inicialmente, ele se lançou no mercado artístico com livros de poesia, sendo esse aqui o primeiro, Let Us Compare Mythologies, de 1956. Tinha 22 anos quando lançou esse aqui. É um poeta jovem ainda, estava encontrando a sua voz, mas já tinha alguma coisa por ali. Ele lançou alguns outros livros de poema ao longo da carreira dele, um inclusive póstumo. Ele morreu em 2016 e um dia, talvez em breve no canal, eu faça um papo aqui sobre o último disco dele, lançado em vida, que é muito relevante. Mas esse aqui, The Flame, foi um lançamento póstumo. E dos que eu tenho aqui, porque uma parte do trabalho dele em poesia está fora de catálogo. Eu tenho mais tardios, o Book of Mercy, de 1984, e a minha maior dica de todas é o Book of Longing, de 2006. Esse livro aqui é uma doçura, esse livro aqui é um abraço. A história de vida do Leonard Cohen, sobre a qual eu vou tocar, mas não tudo nesse vídeo, é muito ligada ao trabalho dele. Isso aqui, por exemplo, após o período dele onde ele ficou em um monastério budista,
e eventualmente se tornou monge. Eu, particularmente, tenho um problema com poesia, com poemas. O Leonard Cohen é um dos pouquíssimos poetas nos quais eu consigo entrar, porque a poesia dele, às vezes, nem sempre, mas na maioria das vezes, eu diria, é uma poesia relativamente simples. A minha dificuldade com poesia é que eu sinto que, como que muitas vezes eu não pertencesse ao clube, sabe? Parece que poesia é um tipo de escrita com pré-requisitos enormes. E é curioso porque quando eu era adolescente e escrevia poemas, eu me dava bem com a poesia. Eu achava assim que escrevia coisas que você não conseguiria escrever em prosa. Mas eu perdi a poesia nos anos. Mas esse aqui eu vou até fazer umas traduções livres para vocês de alguns dos poemas, curtinhos, para vocês verem que é algo simples e é como um abraço, uma luz na escuridão da vida, nem que seja um vagalume. Tem uma que é bem curtinha. Esse livro tá cheio de desenhos dele também. Esse aqui é bem curtinho. A mais doce pequena canção é o título do poema. Você vai pro seu lado e eu vou pro seu lado também. Não é um abraço, não é um fofo esse Leonard Cohen. Outro aqui. Sofrimentos do ancião. Os velhos são gentis. Os jovens são quentes. O amor pode ser cego, mas o desejo não é. Outro aqui. Sozinho, enfim. O quão amargas foram as pílulas de Prozac nas últimas centenas de manhãs. Só isso. E não precisa de mais, né? É um sentimento traduzido em palavras. E nesse sentido eu consigo entender a poesia do Cohen. Não é algo assim... Claro, tem tantos tipos diferentes de você escrever, né? Mas eu sinto assim que um poema que me obriga a contar as sílabas e entender ali as aliterações, o tipo de rima que está sendo feito, isso tudo. Ok, é admirável que alguém consiga escrever em métricas e tal, mas eu sinto que é uma matematização do sentir, é uma matematização da escrita que me distancia bastante da poesia. Mas ele não só escreveu poemas, como também prosa. O primeiro livro dele, de 63, é The Favorite Game. Esse aqui tem versão brasileira. Eu sei que ele foi lançado pela falecida Kozak Naif, mas eu acho que foi relançado por alguma editora. Vai estar aqui. Vai estar aqui, vocês sabem, né? Esse lado aqui é o lado das referências, beleza? Por sinal, uma parte da poesia dele foi lançada no Brasil pela editora Sete Letras. Eu só tenho o primeiro lançamento, que é aqui, Atrás das Linhas Inimigas do Meu Amor. Elas são edições bilíngues. Eu já vi outro livro bem nesse formato, mas só que verde. Vai estar aqui esse livro, cujo nome eu não me lembro, mas são edições bilíngues, então você tem de um lado inglês, do outro lado tradução em português. Algumas são canções, ok? São coisas que ele musicou depois, e outros são só poemas que não foram musicados. Outro livro em prosa que ele lançou, esse eu ainda não li, eu estou há anos para ler, mas eu sinto que ele é um livro bem pesado, no sentido até do que me afasta do poema, né, da poesia. Eu sinto que ele é um livro que vai necessitar, assim, tipo um Ulisses, sabe? Que ok, vamos esquecer o mundo e vamos ver o que ele está tentando
dizer aqui se escondendo por trás das complicações. Eu peguei esse livro, li a primeira página algumas vezes e... Sabe, né? Porque aquele momento, não sei se acontece isso com vocês, mas comigo acontece. É uma felicidade para mim terminar um livro. Eu sei que tem gente que fala, quando estou terminando um livro que eu estou gostando muito, eu reduzo a velocidade, porque eu não quero que aquilo acabe. Eu não sou assim. Se eu gostei do livro, ótimo, maravilha, mas para mim é uma delícia acabar um livro. Eu sinto assim, eu tenho a sensação de um dever cumprido, sabe? Mas enfim, eu tô falando isso porque quando eu termino um livro, então esse é um momento muito legal, porque significa que eu estou aberto. É como eu terminar um namoro, sabe? Agora eu tô solteiro. Aí eu vou namorando os livrinhos, eu pego ali na estante, vamos ver esse aqui. Não é teu momento ainda. Vai lá. E esse aqui já foi rejeitado por mim várias vezes, no sentido de não é seu momento. Mas é o Beautiful Losers. Esse aqui não tem no Brasil, até onde eu sei. Mas tá aí uma bibliografia desse cara. Dos livros da década de 50, 60, foram muito elogiados pela crítica literária canadense. Mas ser elogiado pela crítica literária canadense não coloca a refeição na mesa, né? É um problema. E os livros não vendiam muito bem, né? Como você imagina, né, que um livro de um novo grande poeta, uma promessa, não vai vender bem. Assim, você vende 200 cópias, você tá tacando confete na rua. E não foi diferente para ele. Então ele se viu assim numa situação que, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa diferente para ganhar algum dinheiro. Então foi bem tardia para ele essa entrada no mundo da música. Ele tinha 30 e alguns anos quando ele lançou o primeiro LP dele, que para mim é o melhor. Songs of Leonard Cohen. Esse disco é maravilhoso, ele é um clássico indiscutível. Esse disco ele foi alçado por Suzanne, que ainda é uma das músicas mais conhecidas dele, mas essa canção já estava sendo cantada pela Judy Collins, que era uma cantora folk, então meio que esse foi o primeiro passo, né? Ele, inclusive, quando ele começou a compor músicas para acoplarem a poesia dele, ele queria só mesmo compor. Mas ele fez as contas e, não vai dar. Não vai ser o suficiente. Eu vou precisar realmente cantar. E ele teve essa força da Judy Collins, que falou para ele, cara, vai lá, canta, vai fazer a tua coisa. Ele tinha muita vergonha da voz dele, né, e não tinha muita segurança de si nas suas habilidades, né, como músico. Ele era uma pessoa simples, ele era um cara que sabia tocar violão, mas não era um músico, né, ele não era um Jimi Hendrix, ele não era, né, um guitarrista, um violonista clássico. Ele sabia tocar uns acordes ali. Inclusive, um dos artigos desse livrinho aqui, Various Positions, Leonard Cohen and Philosophy. Essa é uma série que até teve alguns livros lançados no Brasil, né? É alguma coisa da cultura popular e filosofia, né? Simpsons e a filosofia, Breaking Bad, a filosofia, Metallica e a filosofia, tem um monte, né? Num dos artigos nesse livro, o cara fala que, de fato, a voz do Leonard Cohen não é uma voz atraente, assim como a voz do Bob Dylan não é, né? Mas qual é essa característica que faz com que a gente queira ouvir a voz gravada de alguém que não canta bem, né? O que a gente está procurando ali? Pegando então o exemplo do Dylan e do Leonard Cohen. Eles dois, para mim, são
as duas figuras, assim, os dois maiores letristas de todos os tempos. Se tem alguém que se compara ao Dylan que não deve nada a ele, é o Cohen. Um esboço de resposta é o fato de eles serem os compositores daquilo, então que ninguém cantaria aquela verdade da letra deles como eles o fariam. E o Leonard Cohen, ele é, para mim, o único caso que eu conheço de alguém cuja voz foi melhorando muito conforme os anos foram se passando e conforme os cigarros foram sendo fumados. Mas também isso se deu numa mudança na maneira dele de cantar. Porque quando a voz dele caiu várias oitavas e ficou super, super grave, ele deixou de cantar as músicas, ele estava narrando as músicas, ele cita as músicas, né? Como se ele estivesse, né, recitando a letra, recitando a poesia dele. E isso funciona maravilhosamente, né? Eu acho ele muito melhor como um recitador do que como um cantor. Esse foi de 67, olha só. 69 foi o seguinte, o Songs from a Room. Você vê naqueles Songs from Leonard Cohen, Songs from a Room, e o terceiro, né, é a trilogia Songs of Love and Hate. É a trilogia dos Songs of, canções de, canções do. Esse segundo, Songs from a Room, canções de um quarto, ele para mim é de longe o pior dessa trilogia original, mas ele tem algumas pérolas, tipo Bird on a Wire. Não. Eu gosto muito de Story of Isaac, que conta a história bíblica em que o Abraão foi sacrificar seu filho para Deus. E assim, há muitas passagens bíblicas no trabalho do Cohen, e nesse sentido, por eu não saber a Bíblia de cabo a rabo, é um problema da nossa educação, que a mitologia judaico-cristã, ele era judeu, né, o Leonard Cohen, a mitologia judaico-cristã, ela só é passada pra gente como religião, como crendice, ou não nos é passada. Ela não nos é passada de uma forma que eu gostaria que tivesse sido, como sabedoria antiga. Então, por eu não ser versado em todos os livros da Bíblia, eu às vezes fico, o que ele está falando aqui? Eu não sei, eu não li isso aqui. Esses dois discos, eles não chegaram a ser fracassos, mas eles também não eram best-sellers, de forma alguma. Mas ele estava conseguindo alguma abertura na Europa. Nos Estados Unidos, nada. Não estava realmente fazendo barulho. Eu acho que ele agradava a um certo paladar mais europeu, assim, pensando, né, no cinema europeu. Então, uma música europeia nesse sentido cult. Não sei, posso estar completamente errado, mas eu não estou errado em afirmar que o pouco sucesso que ele tinha era principalmente na Europa. Então ele foi convocado pela gravadora, algo que ele não queria fazer, para fazer uma turnê desse disco, do Songs from a Room. Existe um filme chamado Bird on a Wire, que mostra algumas apresentações dessa turnê, e outro é esse aqui, Leonard Cohen Live at the Isle of Wight, 1970. Em 1970, ele se apresenta nesse festival em Isle of Wight. E essa edição foi lançada no Brasil. Ela vem com o CD e o DVD da apresentação. Também existe versão com o Blu-ray. Mas o Leonard Cohen, ele ficava muito desconfortável no palco. Ele realmente não conseguia ser um performer. E tem alguns artistas que são assim, né? É um papo muito frequente hoje
principalmente hoje, né, que o artista ele ganha dinheiro fazendo show, fazendo turnê. Mas realmente tem artistas que são artistas de estúdio, que não tem interesse, não tem o jeito do palco, né? E era o caso do Leonard. Ele tinha que beber, e foi uma das poucas épocas da vida dele em que ele realmente chegou a se drogar, drogas ilícitas. Foi durante essa turnê, para conseguir travar ali os demônios, e nem sempre conseguindo. Inclusive no final do Bird on a Wire tem uma apresentação dele em que ele sobe ao palco depois de algumas canções e ele fala pro público assim: não dá, eu vou devolver o dinheiro de vocês porque eu sinto, né, que o que eu tô fazendo aqui é ruim, é falso, vocês não merecem isso, no sentido se autodepreciando, né? E ele canta uma canção ali para se despedir e ele chora cantando essa canção porque, sei lá, tá tudo muito à flor da pele. E esse foi um festival onde tocaram, por exemplo, Jimi Hendrix, né? Que foi inclusive uma apresentação super bombástica do Jimi. E o Leonard Cohen, ele subiu ao palco um pouco depois do show do Jimi. E a galera tava ali cansada e indignada, assim, todo mundo na lama. Imagina uma coisa meio Woodstock, sabe? Aqueles hippies na lama, assim, aquela coisa, todo mundo indignado. E quando pediram pro Leonard Cohen subir no palco, tava todo mundo achando que ia ser uma tragédia, né? Que o que devia ir ali era um rock and roll pesadíssimo pro pessoal descarregar as energias, mas mesmo isso não seria muito bom, porque podiam descarregar as energias na infraestrutura do festival e quebrar tudo, né? Mas quando o Leonard Cohen chegou no palco, as pessoas que estavam lá contam que foi como se ele tivesse hipnotizado a plateia. E ele começa esse show falando com as pessoas numa voz assim bem, né, de mim pra ti, e falando que o pai dele o levava ao circo quando ele era pequeno. O pai dele gostava mais de circo do que ele, mas tinha um momento que ele gostava muito, que era quando alguém ali do circo pedia para todo mundo acender os seus isqueiros, né, para que ele pudesse ver onde é que estava todo mundo. E daí ele pede para as pessoas, né? Tinha uma multidão de gente, inclusive as pessoas não queriam pagar para entrar nesse festival, então as pessoas quebraram a grade, né? Que impediu o acesso. Foi um caos. Mas aí veio aquele mar, assim, de pessoas. E ele... Assim, o Leonard Cohen, eu falo que seria uma pessoa que eu gostaria de ter conhecido. Uma pessoa sapientíssima. Ele parecia ter algo que a gente não tem, né? Ele fala assim, tem muita gente sem fósforos aí. Nós somos uma nação forte, mas ainda muito fraca. Ainda falta um pouco pra gente pousar. E aí ele começa a tocar. Parece um koan, né, budista, que são umas historinhas assim feitas para você meditar, tipo, qual é o som de uma mão batendo palma, por exemplo, né? Então com isso assim a plateia meio que e o show ocorre divinamente bem.